A história de Maria da Penha Maia Fernandes deu nome à Lei 11.340. Natural do Ceará, biofarmacêutica e à época casada, ela sofreu 2 tentativas de assassinato pelo então marido Marco Antônio Viveiros. Em uma das tentativas, Maria da Penha se tornou paraplégica. Esse tipo de violência no Brasil ocupa hoje o 7º lugar no ranking mundial dos países com mais crimes praticados contra as mulheres. Para tentar coibir a prática, a Lei Maria da Penha foi criada agindo em casos de agressão familiar e afetiva. Confira as garantias da lei na entrevista de Aline Perucci. Maria da Penha é o nome popular da Lei 11.340 de 2006, que cria mecanismos para enfrentar a violência contra a mulher. Para falar sobre o assunto, eu converso com a promotora de justiça, Janaíne Silveira. Doutora, o que é a Lei Maria da Penha e como ela pode ser aplicada? A Lei Maria da Penha é uma lei que trouxe um avanço muito grande nessa questão da violência familiar, doméstica, familiar contra a mulher, né, de uma forma geral. A gente notava, a Justiça notava que essa área era realmente desprovida da real justiça, do que a gente esperava. Então essa lei, ela pormenorizou algumas questões que envolvem violência contra a mulher, no caso do homem contra a mulher, que pode ser ex-companheira, pode ser ex-namorada, ex-esposa, esposa, filha, né? Especificamente do homem contra a mulher no âmbito doméstico familiar. Segundo a lei, quais são as penas previstas para os agressores? Olha, vai depender do que o agressor fizer. Aí, por exemplo, lesão corporal, que nos outros tipos de crime depende de representação, se entende que no caso de violência doméstica contra a mulher não é necessária a representação. O crime de ação penal pública incondicionada, que também é um avanço para essa questão, porque as vítimas às vezes ficavam intimidadas e acabavam tirando a queixa, né, no caso vulgarmente falando, a denúncia, a queixa contra o agressor, porque ela teria que retornar ao convívio com ele, porque às vezes tem filhos, né? Então isso tudo prejudicava que a justiça realmente fosse feita, que existisse uma pena. Então vai depender muito. Então a pena depende do ato que o agressor fizer. Mas existe, além da questão criminal, existe a questão das medidas protetivas, que foi a inovação trazida também por essa lei. E nessa medida protetiva, a vítima ela vai dizer perante o delegado quais medidas, dentre aquelas que estão arroladas na lei, que ela deseja. As medidas mais tomadas é o afastamento do agressor do lar e a proibição dele chegar perto no limite mínimo de 300 a 400 metros, vai depender do que o juiz fixar. O que a lei representa em termos de avanço, né, ao sentido de garantia dos direitos da mulher? Olha, porque é o seguinte, não adianta a gente, por mais feminista que a gente queira ser, a mulher é mais frágil fisicamente, né, do que o homem. Então, assim, no âmbito doméstico, né, a mulher não tem o mesmo tipo de postura e não tem como se impor da mesma forma. Até questão de diversidade de forças físicas às vezes impede a mulher disso. E outras vezes a mulher depende também financeiramente do marido, tem os filhos, não tem com quem deixar. Então, o que acontece? O avanço dessa lei. Agora a mulher tem um direito que realmente é resguardado pelo Estado prontamente. Então o que acontece? Ela pedindo, esse agressor é afastado do lar e ele é obrigado de imediato a prestar os alimentos, que também essa lei exige que ele preste. Então ela não fica desguarnecida. Inclusive, por exemplo, você tem a dificuldade de fazer uma prisão em flagrante de quem simplesmente ameaça uma outra pessoa. Mas no caso da Maria da Penha não, muitos estão presos pelo crime de ameaça. Porque a Maria da Penha ela abriu essa brecha e permite que o juiz estipule essa prisão, que ele fixe essa prisão, mesmo para um crime que é considerado de menor potencial ofensivo. Mas no âmbito doméstico ele se torna de uma gravidade, né, muito maior do que normalmente se tem nas relações humanas. A gente tem muito o que fazer, mas é um caminho que está sendo trilhado, né, que a gente está tentando transformando. E claro que as pessoas criticam às vezes a lei. Ela é passível de críticas, sim, mas eu acho que o que ela trouxe, os benefícios são muito superiores a isso e a gente vai ajustando na hora de aplicá-la, né? Obrigada, doutora. Eu que agradeço. Voltamos ao estúdio. Em fevereiro deste ano, o Supremo Tribunal Federal, por meio de uma decisão,
reconheceu o direito das mulheres pedirem medidas protetivas estabelecidas pela Lei Maria da Penha. De acordo com a decisão, mesmo na ausência de inquérito policial ou processo criminal contra supostos agressores, mulheres podem solicitar proteção à justiça diante de ameaças.